Oi, boas-vindas ao segundo episódio do Corta! Se você acha que a bancada ruralista está preocupada só com o casamento homossexual, você está muito enganado. Vem com a gente aprender um pouquinho mais dessa história que já dura anos. Foi no contexto da Assembleia Nacional Constituinte, no final da década de 1980, que um grupo de parlamentares integrados à agropecuária mobilizaram-se para a defesa dos interesses do setor. Inicialmente, sem que ainda fossem representados por uma bancada, os ruralistas associaram-se à União Democrática Ruralista, a UDR. Nesses primeiros anos, a UDR expressava os interesses de um único grupo, que apesar de contar com um número menor de integrantes, desorganizados, possuía um relevante poder de articulação. Tomados por sentimentos patriotistas, esses parlamentares iniciaram um debate pelo patrono rural brasileiro, quase um rei do gado, em uma ofensiva ao velho e atrasado mundo agrário. Em consequência do casamento entre a agricultura e a indústria, bem tóxico eu diria, a modernização agrícola tornou-se base para assegurar o seu surgimento. Já no âmbito constituinte, a UDR tinha como objetivo opor-se à regulamentação dos artigos relacionados à reforma agrária e à democratização da terra. Nada de novo quando se trata do agronegócio, não. Para isso, o discurso predominante buscava construir uma identidade comum a todos os homens do campo, como se as questões que permeiam o mundo rural atingissem de forma similar todos os atores sociais que o compõem. E não, eu não estou falando de paieiro e botina. Portanto, ignorou a histórica disputa pela terra e por sua concentração, tomando mais uma relação de poder. O que se pode analisar é que a Frente Ruralista defende opiniões bastante diversas em relação às desigualdades observadas no campo. Peraí, conservadora, você quis dizer? Essas divergências tornavam cada vez mais urgente para as elites agrárias do país a necessidade de criar um comando único, com livre acesso ao aparelho do Estado, especialmente aos núcleos e comissões, que são os grandes responsáveis pelas ações das políticas públicas, ou seja, queriam controlar mais de perto as decisões governamentais. Após consideráveis conquistas na Assembleia e entendendo que as ameaças do direito de propriedade não eram mais um contratempo, houve a desmobilização da entidade. A UDR permaneceu praticamente inativa entre 1994 até o final de 1996, quando retornou a atuar na política brasileira em razão do crescimento dos conflitos com o movimento do Sem Terra. Claramente uma forma de controlar e concentrar as terras nas mãos de quem já as tem. Desde então, a bancada ruralista tem acumulado influência para derrubar e manter presidentes, sendo considerada a principal atuante nas discussões, articulações e negociações de políticas públicas no Poder Legislativo. Na manhã desta quinta-feira, nesse café da manhã com os deputados da Frente Parlamentar da Agropecuária, Bolsonaro disse que o governo é da bancada. Me sinto ainda deputado federal depois de 28 anos dentro da Câmara e dizer que esse governo aqui é de vocês. Eu acompanhei e mais do que isso, acredito que 100% votei com a bancada ruralista. Mas afinal, o que são as bancadas? As bancadas partidárias são formadas por grupos de parlamentares que compartilham de interesses em comum e defendem preferências em assuntos relevantes para o Congresso Nacional. Ah, tipo como o agro produz tanto e o Brasil tem tanta... Em questão de organização, elas são, portanto, divididas de acordo com as inclinações pessoais dos membros, seja na religião, na economia ou na política. Criadas no início de cada mandato presidencial, somente podem acabar no final da legislatura do mesmo. E ao contrário dos blocos partidários, as bancadas não possuem um número pré-definido de participantes. Dessa forma, notamos disparidades na composição de cada grupo parlamentar. Expressão disso são os 40 parlamentares representantes da bancada da bala, em detrimento à bancada LGBTQIAP+, formada por 18 parlamentares eleitos neste ano. Seus integrantes escolhidos entre aqueles que compõem o mesmo bloco podem ser ou não do mesmo partido. Isso porque as bancadas simbolizam a união de diversos parlamentares com objetivos em comum, independentemente do partido ao qual são filiados. Ao longo das décadas e de governos, as várias bancadas se adaptam aos novos cenários,
seja ampliando e até renovando suas pautas e formas de atuação. No caso da estruturação parlamentar dos grupos do agronegócio, se manteve importante para a bancada do agro estar integrada a organizações de cunho político, a redes de negócio voltadas à atividade no campo e às multinacionais produtoras e comercializadoras de commodities. O cultivo dessas relações pretende conservar a elite agrária enquanto única capaz de redefinir a organização social do campo, do mesmo jeito que preserva sua capacidade de imposição do poder territorial em relação àqueles tornados vulneráveis. São muitos os feitos e as desfeitas do agro. Oi, interrompemos esse vídeo para fazer uma propaganda ao agro. Temos que saber os benefícios dele, afinal, o agro é tech, o agro é pop. No roteiro está escrito que o agro é tudo. Tudo para os ricos, né? Você não pode falar isso, amiga. Mas por quê? O agro é tudo, mas não para todos. Aproveitando que agora conhecemos mais sobre a trajetória do agronegócio e entendemos melhor a atuação de seus representantes na política brasileira, chegou o momento de colocar o dedo na ferida. Presenciamos, sobretudo nos últimos anos, uma avalanche de projetos de leis apresentados pelos parlamentares das duas casas do Congresso Nacional, em que o teor configura um ataque à legislação ambiental. Vinculados aos ruralistas, essas ações legislativas fazem parte de um amplo projeto que intenciona a expansão dos modelos agrícolas e de produção no Brasil, a partir da ampliação de fronteiras em direção a biomas, anteriormente considerados não agriculturáveis, tornando assim impossível desvincular a crise ambiental das elites agrárias. Os anos de 1987 a 2020 abrangem o período em que a bancada ruralista buscou assegurar seus privilégios junto ao Estado, bem como ampliá-los, objetivando também barrar todas as medidas e marcos institucionais que sinalizassem um risco à hegemonia dos ruralistas enquanto classe dominante. Exemplo disso são os projetos de leis criados e defendidos por seus parlamentares. Sobre os iguais, iremos falar um pouco mais no próximo bloco. Já que estamos falando dos projetos de lei apoiados pela bancada ruralista, impossível não falar do projeto em pauta no momento, o Marco Temporal. Apoiado pela bancada ruralista, o Marco Temporal é uma tese jurídica que tem como principal objetivo fiscalizar as terras pertencentes aos indígenas, antes da promulgação da Constituição que ocorreu no dia 5 de outubro de 1988. O marco determina que os povos só podem ocupar as terras que já disputavam no dia constituinte, mais uma tentativa de manter a hegemonia de poder de uma cultura sobre a outra, ignorando todo o passado histórico dos indígenas. A grande ironia é que parece inconstitucional. Parece não. É. É contra o direito dos povos indígenas que já ocupavam essa terra. A tese divide as opiniões dentro e fora do parlamento. As pessoas a favor do marco defendem que qualquer pessoa pode chegar em uma terra e apontar que é dono daquela terra e pertence àquele local desde sempre. Eles defendem ainda que a atividade agrícola estaria limitada e a parte urbana estaria maconhada e preguiçosa. A parte urbana, a parte dos brancos, negros, pardos, que formam a sociedade brasileira hoje, o povo brasileiro, vai estar toda emaconhada, muito preguiçosa para trabalhar. Eu quero ver quem é que vai produzir aqui no Brasil dentro dessa concepção de sociedade que a gente está vendo partir ali do Supremo. Bom, acho que ele estava maconhado. Já as pessoas que são contra o marco regulatório defendem que os indígenas ocupavam e cuidavam das terras muito antes da Constituinte de 88 e apoiam os esforços indígenas para obter os seus direitos básicos. O Supremo Tribunal Federal julgou o caso como inconstitucional antes da própria votação do inquérito no Congresso, cravando mais uma luta contra a bancada ruralista, que arrebatou com o seguinte argumento. Lupion disse ainda que os presidentes da Câmara, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco, sabem o que significa ter a FPA como inimiga. Lupion ressaltou ainda que a bancada vai até as últimas consequências para fazer valer a tese a respeito da demarcação de terras indígenas. Se um dia eu pensar em trabalhar na Jovem Pan, você me interna antes.
Nós estamos vendo um grupo de parlamentares enfrentando o Supremo para agradar os seus próprios desejos, alegando o impedimento do direito à propriedade. Sim, o agronegócio que matou milhares de vidas indígenas, desmatou as terras brasileiras e deixou a sua marca no garimpo ilegal, vê um horizonte para burlar as leis, se sobrepondo à Constituição e ainda reclama do direito à propriedade. Irônico, né? A gravidade das medidas tomadas pela Frente Agropecuária é medonha para o futuro do país, sobretudo no que diz respeito ao meio ambiente. Cabe aos três poderes decidirem de maneira mais igualitária e justa o futuro da nação brasileira, mas está em nossa responsabilidade cobrar os direitos básicos e lutar por aqueles em estado de vulnerabilidade. É assustador pensar em um futuro pautado pelas vontades conservadoras do agro. E pensar na hegemonia e um poder sobre o outro de maneira tão escancarada torna-se falho desde a sua produção. Cada dia mais o Brasil precisa estar representado em sua essência, como um país plural, indígena e filho da terra. Essa cova em que estás com palmos medida é a conta menor que tiraste em vida. É a conta menor que tiraste em vida. É de bom tamanho, nem largo nem fundo, é a parte que te cabe deste latifúndio. É a parte que te cabe deste latifúndio. Não é cova grande, é cova medida, é a terra que querias ver dividida. É a terra que querias ver dividida. É uma cova grande pra teu pouco de fundo, mas darás mais ancho que estavas no mundo. Mas darás mais ancho que estavas no mundo. É uma cova grande pra teu defunto barco, porém mais que no mundo te sentirás largo. Porém mais que no mundo te sentirás largo.